E se eu te dissesse que ainda existem objetos que podem ter tocado o próprio Jesus? Relíquias que atravessaram impérios, resistiram a incêndios, cruzadas e revoluções, e que até hoje despertam a fé e a curiosidade de milhões de pessoas ao redor do mundo. Mais do que testemunhas da história, essas peças carregam marcas de dor, esperança e mistério. Neste vídeo, vamos conhecer 10 dessas relíquias impressionantes, reverenciadas por cristãos de todas as tradições que continuam a inspirar e intrigar. Fique até o final, porque uma delas é tão importante que líderes religiosos a protegem com devoção há mais de 1700 anos, o Sudário de Turim. O Sudário de Turim é uma das relíquias mais intrigantes e estudadas da história cristã. Preservado na Catedral de São João Batista, na cidade italiana de Turim, esse tecido de linho, com 4,3 metros de comprimento, exibe a imagem de um homem crucificado, com marcas que coincidem com os relatos bíblicos da paixão de Cristo. Feridas nos pulsos e nos pés, sinais de flagelação, escoriações na testa e um ferimento no lado do tórax. O que chama a atenção é que essa imagem não foi feita com tinta, nem com qualquer técnica artística conhecida. Até hoje, não se sabe ao certo como ela se formou. Em 1898, o fotógrafo italiano Secondo Pia fez a primeira fotografia do sudário. Ao revelar o negativo, percebeu uma imagem surpreendentemente nítida, o rosto de um homem com expressão serena e olhos fechados. A clareza do negativo causou grande impacto e muitos passaram a associar aquele rosto ao de Jesus. Desde então, o sudário tem sido objeto de estudos científicos, debates históricos e profunda admiração por parte de cristãos ao redor do mundo. Em 1978, uma equipe internacional do projeto de pesquisa do Sudário de Turim teve acesso ao pano por 5 dias. Utilizando equipamentos avançados, os pesquisadores analisaram sua composição e características. Embora não tenham conseguido explicar como a imagem foi formada, identificaram sangue humano do tipo AB, também presente no Sudário de Oviedo, e grãos de pólen de plantas nativas da região de Jerusalém. Esses achados sugerem uma possível origem na Palestina, compatível com o século I. A história documentada do sudário começa no século XIV, em Lirey, na França. No entanto, há registros anteriores de um pano sagrado chamado mandilion, mencionado em Edessa e Constantinopla, que alguns estudiosos acreditam ser o mesmo objeto ou um precursor. Ao longo dos séculos, o sudário sobreviveu a guerras, saques e até incêndios, como o de 1997, quando bombeiros conseguiram resgatá-lo em meio às chamas. A datação por carbono realizada em 1988 indicou que o tecido seria da Idade Média, entre os séculos 13 e 14. Porém, esse resultado foi contestado por especialistas como o químico Raymond Rogers, que em 2005 argumentou que a amostra analisada era de um remendo posterior, não do tecido original. Essa controvérsia mantém o debate sobre sua autenticidade vivo até hoje. Outro ponto que intriga pesquisadores são as marcas de sangue no tecido. Além da hemoglobina, foram encontrados traços de soro, o que indica que o corpo estava fresco no momento em que foi envolto, algo compatível com os costumes funerários judaicos da época. A distribuição das manchas também corresponde à posição de um corpo crucificado. Para muitos, estar diante do Sudário de Turim é uma experiência comovente. Mesmo sem confirmação definitiva sobre sua origem, ele continua a inspirar, emocionar e levantar uma pergunta que atravessa gerações. E se for verdade, a verdadeira cruz? Poucos objetos religiosos despertam tanta emoção quanto a chamada verdadeira cruz. O suposto madeiro onde Jesus foi crucificado. A história começa no século IV, quando Helena, mãe do imperador Constantino, viajou até Jerusalém movida por relatos locais e profunda devoção.
Segundo registros antigos, ela teria encontrado 3 cruzes enterradas no Monte Calvário. Para identificar qual seria a de Cristo, uma mulher doente foi colocada sobre cada uma delas, e ao tocar uma das cruzes, teria sido curada instantaneamente. Esse episódio, narrado por autores como Ambrósio de Milão e Rufino de Aquileia, marcou o início da tradição de preservar a cruz como símbolo de fé. A cruz original não permaneceu inteira. Com o passar dos séculos, pequenos fragmentos foram distribuídos para igrejas e basílicas em diferentes partes do mundo. Roma, Paris, Jerusalém, Constantinopla. Cada uma guarda pedaços que, segundo a tradição, pertencem ao madeiro da crucificação. Um dos mais conhecidos está na Basílica da Santa Cruz, em Jerusalém, em Roma, onde o fragmento é mantido sob vidro, em ambiente de silêncio e contemplação. Outro está na Catedral de Notre-Dame, em Paris, que sobreviveu ao incêndio de 2019 graças à ação rápida dos bombeiros. Durante a Idade Média, a busca por relíquias da cruz se intensificou. Cavaleiros cruzados levavam fragmentos como tesouros espirituais, e muitos reis os guardavam como símbolos de proteção e legitimidade. A cruz passou a ser vista não apenas como instrumento de execução, mas como sinal de redenção. Documentos da época relatam que alguns pedaços foram usados em coroas, medalhões e até em espadas cerimoniais. A autenticidade dos fragmentos é debatida até hoje. Alguns estudiosos afirmam que o número de pedaços existentes seria impossível de se originar de uma única cruz. Outros argumentam que muitos desses fragmentos são minúsculos e que a madeira poderia ter sido dividida em milhares de partes. Para milhões de cristãos, no entanto, essa discussão não diminui o valor simbólico da relíquia. O que importa é o que ela representa, o momento em que Jesus entregou sua vida. Estudos científicos já foram realizados em alguns fragmentos, revelando que a madeira é compatível com espécies encontradas na região da Palestina no século I. Embora isso não comprove sua autenticidade, reforça a possibilidade de origem antiga. Mais do que isso, o impacto emocional de estar diante de um pedaço da cruz é algo que palavras dificilmente descrevem. Muitos visitantes relatam uma sensação de paz profunda, como se estivessem diante de algo que transcende o tempo. Ver, tocar ou simplesmente contemplar um fragmento da cruz é como se aproximar de um dos momentos mais intensos da história cristã. Não é apenas madeira, é memória, é fé, é a lembrança viva de um sacrifício que moldou o mundo, o Santo Cálice de Valência. Entre os objetos que despertam admiração e fascínio, o Santo Cálice de Valência ocupa um lugar especial por estar associado a um dos momentos mais simbólicos da vida de Jesus, a última ceia. Segundo a tradição, essa taça de ônix teria sido usada por Cristo ao compartilhar o pão e o vinho com seus discípulos, gesto que marcou o início da celebração cristã da ceia. Embora pequeno, o cálice carrega um significado espiritual profundo. A trajetória do cálice é envolta em mistério e tradição. Acredita-se que ele tenha sido levado de Jerusalém para Roma por São Pedro e depois passado por diversas mãos ao longo dos séculos. Por volta do século III, teria sido transferido para Huesca, na Espanha, e finalmente chegou à Catedral de Valência no século XV, onde permanece até hoje, protegido com cuidado. Sua estrutura é composta por uma taça de ônix escuro com base e alças de ouro adicionadas posteriormente, provavelmente durante a Idade Média. Estudos arqueológicos e históricos têm se dedicado a investigar a origem da peça. O arqueólogo Antônio Beltrán concluiu que a taça original é compatível com objetos do século I, fabricados no Oriente Médio. Mais recentemente, um comitê científico internacional foi formado para aprofundar as pesquisas sobre o cálice, reunindo especialistas de diversas áreas para estudar sua autenticidade e contexto histórico.
Embora não haja confirmação definitiva de que tenha sido usado por Jesus, os dados reforçam a possibilidade de origem antiga, e a tradição que o cerca continua a inspirar milhões de cristãos. O Santo Cálice é utilizado em celebrações litúrgicas especiais, como missas solenes presididas por líderes religiosos. Em 2006, durante sua visita à Espanha, o Papa Bento XVI celebrou uma missa com o cálice, destacando sua importância simbólica. Nessas ocasiões, o objeto é retirado de sua vitrine e colocado no altar, onde é contemplado por milhares de pessoas. A emoção de vê-lo de perto é frequentemente descrita como intensa, não pela aparência, mas pela memória que evoca. Estar diante do Santo Cálice é como ser transportado para aquele momento íntimo entre Jesus e seus discípulos, quando ele falou de entrega, perdão e amor. É imaginar o vinho sendo servido, os olhares trocados, o silêncio que antecedeu a crucificação. E mesmo que a história não possa ser confirmada com total certeza, o que essa taça representa é claro para muitos. A promessa de redenção e a presença viva da fé. A coroa de espinhos. Entre os objetos associados à paixão de Cristo, poucos provocam tanta comoção quanto a coroa de espinhos. Criada originalmente como um instrumento de humilhação, ela foi colocada na cabeça de Jesus pelos soldados romanos para zombar de sua afirmação como rei dos judeus. Com o passar dos séculos, esse símbolo de dor se transformou em uma das representações mais profundas da entrega e do amor de Cristo. A coroa, feita com ramos da planta Ziziphus spinacristi, comum na região da Palestina, é mencionada nos evangelhos como parte do sofrimento físico e emocional que Jesus enfrentou antes da crucificação. A relíquia que hoje está guardada na Catedral de Notre-Dame, em Paris, tem uma trajetória impressionante. No século XIII, o rei Luís IX da França adquiriu a coroa diretamente de Constantinopla, onde era mantida como um tesouro imperial. Para abrigá-la com dignidade, ele mandou construir a Sainte-Chapelle, uma capela gótica deslumbrante, projetada especialmente para preservar relíquias da paixão. Com o tempo, a coroa foi transferida para Notre-Dame, onde permanece até hoje, protegida e exibida em ocasiões especiais, como na Quaresma e na Sexta-feira Santa. Um dos momentos mais dramáticos da história recente da coroa de espinhos ocorreu em abril de 2019, quando um incêndio devastador atingiu a Catedral de Notre-Dame. Em meio ao caos, bombeiros e funcionários da igreja se mobilizaram para salvar os objetos mais preciosos. A coroa foi retirada às pressas, envolta em segurança e sobreviveu intacta. A imagem da relíquia sendo resgatada enquanto o telhado da catedral desabava emocionou o mundo inteiro, como se algo sagrado estivesse sendo protegido por mãos humanas em um momento de urgência. Embora a coroa atual não contenha os espinhos originais, que foram separados e distribuídos como relíquias menores ao longo dos séculos, o círculo de junco preservado ainda carrega um peso simbólico imenso. Alguns dos espinhos atribuídos à coroa estão guardados em igrejas como Santa Maria Maior, em Roma, e em coleções religiosas espalhadas pela Europa. A autenticidade de cada fragmento é difícil de comprovar, mas o valor espiritual permanece para muitos cristãos. Estudos botânicos confirmam que o material da coroa é compatível com espécies vegetais da região da Judéia. Registros históricos desde o século VI já mencionam sua preservação e exposição. Pesquisadores como Fábio Tucci Farah sugerem que, tecnicamente, a coroa poderia ter sido confeccionada como um turbante de espinhos, inspirado em vestes sacerdotais judaicas, o que reforça seu simbolismo como um sinal de sacrifício e autoridade espiritual. Os cravos da crucificação.
Poucos objetos evocam com tanta força o momento da crucificação quanto os cravos que, segundo a tradição, teriam perfurado as mãos e os pés de Jesus. Simples e rústicos, esses instrumentos de execução se tornaram símbolos profundos do sacrifício que está no centro da fé cristã. Atualmente, pelo menos 3 cravos são preservados como relíquias. Um está guardado no Vaticano, outro na Catedral de Viena, na Áustria, e o terceiro na cidade alemã de Trier. Cada um deles carrega séculos de tradição, memória e mistério. Feitos de ferro forjado, com cerca de 15 centímetros de comprimento, esses cravos são compatíveis com os utilizados em execuções romanas do século I. Estudos arqueológicos indicam que os romanos costumavam usar cravos semelhantes para fixar os condenados à cruz, geralmente atravessando os pulsos e os pés. Embora não haja comprovação definitiva de que esses cravos tenham tocado o corpo de Jesus, sua origem antiga e o contexto em que foram preservados alimentam a possibilidade. E para muitos cristãos, isso já é suficiente para atribuir-lhes valor espiritual. A tradição de preservar os cravos remonta ao século IV, quando São Gregório de Tours já mencionava sua existência. Segundo relatos da época, Helena, mãe do imperador Constantino, teria encontrado os cravos durante sua peregrinação à Terra Santa, junto com a cruz e outras relíquias. Um deles teria sido incorporado à coroa imperial, outro à armadura de Constantino, como forma simbólica de proteção. Com o tempo, os cravos foram distribuídos entre igrejas e catedrais, onde passaram a ser guardados com reverência. O impacto emocional de estar diante de um desses cravos é difícil de descrever. Não se trata apenas de um pedaço de ferro, é um elo físico com o sofrimento de Jesus. Cada marca de oxidação, cada imperfeição no metal parece carregar uma história silenciosa. Para muitos cristãos, olhar para um desses cravos é como reviver o instante em que Cristo foi pregado à cruz, não como um símbolo distante, mas como uma realidade concreta e dolorosa. O sudário de Oviedo. Entre os objetos que despertam curiosidade e respeito, o sudário de Oviedo ocupa um lugar especial. Preservado na Catedral de San Salvador, na cidade espanhola de Oviedo, esse pano de linho de aproximadamente 85 por 52 centímetros não exibe uma imagem visível como o sudário de Turim, mas sim manchas de sangue que, segundo a tradição, teriam sido deixadas pelo rosto de Jesus após sua morte. Acredita-se que tenha sido usado para cobrir a face do corpo antes do sepultamento, como descrito no Evangelho de João, quando Pedro encontra os panos separados no túmulo vazio. A trajetória do sudário é marcada por deslocamentos e preservação. Após a invasão persa da Palestina no século VII, ele teria sido levado para Alexandria, no Egito, e posteriormente transferido para a Península Ibérica. Por volta do ano 718, chegou a Oviedo, onde foi guardado na chamada Câmara Santa, uma estrutura construída especialmente para proteger objetos religiosos, por ordem do rei Alfonso II. Desde então, o pano tem sido mantido com cuidado e exibido ao público em datas específicas, como na Sexta-feira Santa, em 14 de setembro, festa da Exaltação da Santa Cruz, e em 21 de setembro, festa de São Mateus. O que torna o sudário de Oviedo ainda mais intrigante são os estudos científicos realizados sobre ele. As manchas de sangue foram identificadas como sendo do tipo AB, o mesmo encontrado no sudário de Turim, um tipo raro, presente em menos de 5% da população mundial. Além disso, análises detectaram pólens de plantas originárias do Oriente Médio, sugerindo que o pano esteve em contato com o ambiente da Palestina no século I. Exames forenses também indicam que os padrões das manchas são compatíveis com ferimentos causados por espancamentos e crucificação, incluindo lesões faciais e sinais de edema pulmonar, uma condição comum em vítimas que morreram por asfixia,
como ocorria na cruz. Ao contrário do sudário de Turim, que apresenta uma imagem corporal, o sudário de Oviedo é mais discreto, mas não menos impactante. Ele traz vestígios físicos de sofrimento, e sua simplicidade o torna ainda mais comovente. Para muitos, estar diante dele é como encarar um fragmento da dor que Jesus teria enfrentado. Um pano que talvez tenha tocado seu rosto nos momentos finais. Mais do que uma peça de linho manchada, ele é visto como um elo com a narrativa da paixão. Durante as exposições públicas, o sudário é apresentado em uma caixa de vidro sob forte segurança. Visitantes de várias partes do mundo se reúnem em silêncio, alguns emocionados, outros em contemplação profunda. A experiência de vê-lo de perto é descrita por muitos como transformadora, como se a história deixasse de ser apenas um relato distante e ganhasse forma diante dos olhos. A túnica inconsútil. Entre os objetos que, segundo a tradição, teriam estado com Jesus em seus últimos momentos, a túnica inconsútil é uma das relíquias mais singulares e simbólicas. Mencionada no Evangelho de João, ela é descrita como uma peça única, sem costuras, tecida de alto a baixo. Um detalhe que chamou a atenção dos soldados romanos, que preferiram lançar sortes para decidir quem ficaria com ela em vez de rasgá-la. Esse gesto, aparentemente trivial, tornou-se um símbolo profundo da unidade que Cristo desejava entre seus seguidores. A túnica, que hoje está preservada na Basílica de Saint-Denis de Argenteuil, na França, tem uma trajetória marcada por fé, resistência e mistério. Segundo a tradição, foi trazida da Terra Santa por Helena, mãe do imperador Constantino, no século IV. Desde o século VI, ela é mantida com cuidado na Basílica, tendo sobrevivido a invasões normandas, à Revolução Francesa, quando foi escondida por fiéis. A peça é feita de lã marrom avermelhada, com trama contínua, e possui características compatíveis com tecidos do Oriente Médio do século I. Em 2004, a túnica passou por uma análise científica conduzida por especialistas em arqueologia têxtil. Os testes confirmaram que o tecido é antigo, com fibras e técnicas de tecelagem compatíveis com a época de Jesus. No entanto, como ocorre com muitas relíquias, não há provas definitivas de que tenha pertencido a ele. Ainda assim, o fato de ser uma peça sem costura, algo raro e tecnicamente complexo para o período, reforça seu valor simbólico e espiritual. A túnica é exibida ao público em ocasiões raras, como em jubileus ou eventos religiosos especiais. Nessas datas, milhares de peregrinos se reúnem em Argenteuil para vê-la de perto. A emoção é palpável. Alguns se ajoelham, outros choram, muitos permanecem em silêncio absoluto. Não é apenas uma peça de roupa, é um vestígio físico que conecta o presente ao passado, a fé à história. A lança de Longino. Entre os objetos que marcaram os momentos finais da vida de Jesus, a lança de Longino ocupa um lugar de destaque. Segundo o Evangelho de João, foi com ela que um soldado romano perfurou o lado de Cristo na cruz, certificando-se de sua morte. Do ferimento jorraram sangue e água. Um detalhe que, para muitos cristãos, simboliza a humanidade e a divindade de Jesus. A tradição identifica esse soldado como Longino, que teria se convertido ao testemunhar o milagre e mais tarde se tornado mártir da fé. A relíquia, que hoje é preservada na Basílica de São Pedro, no Vaticano, tem uma trajetória marcada por fé, política e mistério. Segundo registros históricos, a ponta da lança foi venerada em Jerusalém até o século VI. Com a invasão persa em 615, a relíquia foi levada a Constantinopla, onde permaneceu por séculos. Em 1492, o sultão Bajazeto II enviou a lança ao Papa Inocêncio VIII como gesto diplomático, e desde então ela permanece em Roma, guardada sob a cúpula da Basílica. A lança não está completa, apenas a ponta é preservada. Ainda assim, seu valor simbólico é imenso.
Ela é associada ao momento em que o coração de Jesus foi transpassado e por isso representa não apenas a dor da crucificação, mas também a revelação da misericórdia divina. Em algumas tradições litúrgicas, esse gesto é lembrado como o instante em que o véu entre Deus e a humanidade foi rasgado. A autenticidade da lança é debatida por estudiosos. Existem outras versões da relíquia em Viena, na Áustria, e em Etchmiadzin, na Armênia. Cada uma tem sua própria história e defensores. No caso da lança do Vaticano, análises sugerem que ela pode ter sido confeccionada entre os séculos 7 e 8, o que não confirma sua origem bíblica, mas também não a descarta completamente. Para muitos cristãos, estar diante da lança de Longino é como encarar o momento em que a dor se transformou em redenção. Não é apenas um artefato antigo, é um símbolo do sacrifício que, segundo a fé, mudou o destino da humanidade. O véu de Verônica. Entre as relíquias que envolvem fé, compaixão e mistério, o véu de Verônica ocupa um lugar especial. Segundo a tradição cristã, durante o caminho de Jesus rumo ao Calvário, uma mulher chamada Verônica teria se aproximado para enxugar o rosto ensanguentado do Messias. Ao fazer isso, a imagem de seu rosto teria ficado impressa milagrosamente no tecido. Esse gesto, lembrado na sexta estação da Via Sacra, tornou-se um dos ícones mais comoventes da paixão. O nome Verônica pode ter origem na expressão latina vera icon, que significa verdadeira imagem, uma referência direta à suposta impressão do rosto de Cristo no pano. Ao longo dos séculos, essa relíquia foi associada à ideia de que o sofrimento de Jesus não apenas foi testemunhado, mas também tocado e acolhido por mãos humanas. Hoje, uma versão do véu de Verônica é preservada no Santuário do Santo Rosto, em Manopello, na Itália. Conhecido como volto santo, esse tecido apresenta uma imagem delicada e translúcida do rosto de um homem com olhos abertos e expressão serena. O material é feito de byssus, uma fibra marinha extremamente rara e difícil de trabalhar, que não retém pigmentos, o que torna ainda mais intrigante o fato de a imagem estar ali, sem sinais de pintura ou impressão. Estudos científicos realizados nas últimas décadas revelaram que a imagem não possui traços de tinta, pinceladas ou qualquer técnica artística conhecida. Além disso, o tecido é tão fino que pode ser visto dos dois lados, com a imagem permanecendo visível em ambos, um fenômeno que desafia explicações convencionais. Alguns pesquisadores sugerem que o véu de Manopello poderia estar relacionado ao Sudário de Turim, formando um conjunto de relíquias que registram momentos distintos da paixão, o rosto vivo e o corpo morto. A relíquia foi praticamente esquecida por séculos, até ser redescoberta no século XX por estudiosos e religiosos. Desde então, tem atraído peregrinos, cientistas e curiosos de todo o mundo. Em 2006, o Papa Bento XVI visitou o santuário e contemplou o véu, reforçando seu valor espiritual e simbólico para a Igreja. A coluna da flagelação. Entre os objetos que evocam os momentos mais dolorosos da paixão de Cristo, a coluna da flagelação ocupa um lugar silencioso, mas profundamente simbólico. Segundo a tradição, foi nela que Jesus teria sido amarrado para ser flagelado por soldados romanos antes de ser condenado à crucificação. Embora os evangelhos não mencionem explicitamente uma coluna, o episódio da flagelação é descrito com clareza em Mateus, Marcos e João, como parte do sofrimento físico imposto a Jesus. A relíquia que hoje é preservada na Basílica de Santa Praxedes, em Roma, é uma pequena coluna de pedra com cerca de 63 centímetros de altura e 40 centímetros de diâmetro na base. Feita de gabbro diorito, um tipo de granito com cristais brancos, a pedra teria sido extraída do deserto oriental egípcio, uma região remota e de difícil acesso.
Esse tipo de material era usado em Roma durante o período dos imperadores Júlio Cláudios, no século I, o que reforça sua antiguidade. A tradição que associa essa coluna ao episódio da flagelação remonta ao século IV. A primeira menção conhecida aparece no Itinerário de Egeria, uma peregrina cristã que, em 383, descreveu uma celebração da Sexta-feira Santa em Jerusalém, onde os fiéis se reuniam para rezar junto à Coluna da Flagelação, no Monte Sião. Séculos depois, durante a Quinta Cruzada, o cardeal Giovanni Colonna teria trazido a peça de Jerusalém para Roma, em 1223, onde permanece até hoje. A flagelação, segundo os costumes romanos, era uma etapa comum nas sentenças capitais, especialmente antes da crucificação. Realizada com o flagrum, um tipo de chicote com tiras reforçadas, esse castigo visava enfraquecer o condenado física e psicologicamente. Era comum que residências nobres romanas tivessem colunas destinadas à punição de escravos. No caso de Jesus, a flagelação é descrita nos evangelhos como um momento anterior à crucificação e ganhou forte representação visual no filme A Paixão de Cristo, dirigido por Mel Gibson. Na obra, a cena da flagelação é retratada com intensidade dramática, mostrando o corpo de Jesus sendo amarrado a uma coluna e submetido a golpes sucessivos. Uma imagem que, embora artística, busca transmitir o peso simbólico e emocional daquele episódio. Observar a coluna da flagelação é como encarar o ponto de partida do sofrimento físico de Cristo. Não há imagem, nem sangue, nem inscrições, apenas pedra. Mas para muitos, essa pedra carrega um significado profundo. Ela remete ao momento em que a dignidade foi negada, o corpo foi ferido e a entrega começou a se manifestar através da dor. O sudário, a cruz, o cálice, cada uma carrega um mistério, uma emoção, uma conexão com Jesus que vai além da razão. A ciência pode levantar dúvidas, mas a fé dá sentido. E diante de uma dessas relíquias, talvez você não pense, apenas sinta. Se essas relíquias tocaram você, curta, comente e compartilhe este vídeo para espalhar essa mensagem. Inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima e que a paz esteja com você.